sou a Gisele e vim falar para vocês um pouquinho da minha jornada até chegar ao programa Sintonizar. Eu, aos 17 anos, escolhi fazer psicologia, já sabendo que eu queria psicologia organizacional. Eu sou filha de um empresário, meu pai tem uma empresa na área de telecomunicações e durante as férias eu sempre trabalhava com ele. Então, eu ali sabia que eu queria fazer psicologia porque eu via uma grande distância entre o que os funcionários falavam e o que o meu pai, como dono da empresa, entendia sobre o negócio. E aquilo me intrigava, eu pensava, meu Deus, tem um abismo aí, né? Como é que a gente faz para unir essas duas partes? Então, eu fui para psicologia, sempre gostei muito de ler, de conversar, de conhecer mesmo as pessoas. Então, eu tinha certeza que era isso que eu queria e isso se confirma cada vez mais hoje que eu estou na área certa. Mas escolher a psicologia era só o começo da minha jornada. Eu descobri que depois que a gente entra numa profissão, se abre um mundo de possibilidades dentro dela e a gente precisa ainda assim encontrar o nosso caminho. Então, eu me formei e fui trabalhar com psicologia organizacional. Comecei com recrutamento e seleção, que é a porta de entrada para a maioria dos psicólogos, e ali já começou a se mostrar para mim a questão da infelicidade com o trabalho. Então, fazendo entrevista, muitas vezes eu perguntava por que a pessoa queria aquela vaga, o que ela estava buscando naquele trabalho, e muitas vezes a resposta era porque o salário era bom, porque os benefícios eram bons, porque o trabalho era de segunda a sexta. E poucas vezes realmente vinha a questão do que a pessoa iria fazer, de ela se identificar com aquela atividade, com aquilo que era a proposta do cargo. Então isso já começou a me levantar assim uma pulga na orelha. E quando eu fui avançando cada vez mais dentro da psicologia, fazendo o processo de avaliação de desempenho, de remuneração e carreira, eu percebi que sempre tinha como pano de fundo a questão do significado do trabalho. Por mais que eu tentasse, com N ferramentas que a gente tem dentro da gestão de pessoas, motivar essas pessoas, trazê-las, fazê-las olhar para as questões do trabalho, enquanto não se resolvesse aquela questão de o que significava para ela estar ali, fazendo aquela atividade, não adiantava. Eu iria progredir até certo ponto. Dali para frente ia ficar difícil. E aí, realmente, eu comecei a me questionar. O que eu estava fazendo ali, então, com essa questão, se o meu trabalho ele era limitado. Eu não conseguia realmente trabalhar a fundo a questão principal. E como eu falei para vocês, eu gosto muito de realmente ir fundo, de entender, de questionar. E eu comecei a não me sentir mais satisfeita com trabalhar até uma certa parte da questão. E eu percebi que para eu poder realmente fazer isso, eu tinha que me desvencilhar de qualquer instituição. Então, se eu trabalhasse para uma empresa, era como se eu estivesse servindo a dois mestres. Porque, por um lado, eu queria muito ajudar o funcionário, mas, por outro lado, tinha as questões da empresa, né? Então, eu tinha que fazer essa balança e ficava muito difícil para mim. Então, eu percebi que eu precisava realmente estar inteira para poder contribuir e então resolvi sair, pedir demissão do meu trabalho para criar o programa Sintonizar. Não foi uma decisão fácil, né? Eu tinha acabado de comprar um apartamento e aí começa a vir aquelas questões, né? Pela primeira vez na vida eu estava caminhando pelas minhas próprias pernas. Não tinha pai ou mãe que pudesse realmente me dar aquele apoio. Não, se acontecer alguma coisa, eu seguro para ti. Eu tinha conquistado a minha independência financeira, mas também, por outro lado, isso era uma prisão. Porque, então, eu mesma dependia do meu trabalho. E isso foi bem difícil. Por um lado, eu querer ter essa liberdade, por outro lado, eu me sentir presa. Então, foi um processo realmente de pelo menos um ano aí de me questionar o que eu iria fazer, se era realmente só trocar de empresa, buscar então uma outra empresa, ou realmente sair e fazer uma coisa totalmente diferente. Então, esse processo de bastante autoconhecimento, eu tive que realmente olhar fundo para mim, me perguntar o que eu queria mudar na vida das pessoas, o que eu queria, quando as pessoas pensassem em mim, o que eu queria que elas lembrassem. Quem que é a Gisele? O que eu vim fazer aqui? E aí eu decidi realmente que era isso, tinha que pedir demissão, me programei
né? Tanto financeiramente, quanto o que eu iria fazer, o que eu iria oferecer para as pessoas. E estou aqui hoje, criei o programa Sintonizar, que realmente vem poder proporcionar uma reflexão e esse caminho livre de qualquer amarras para que você possa entender realmente o que você veio fazer aqui, porque é possível sim ser feliz com o trabalho. A gente só precisa se permitir criar, unir a nossa coragem, a nossa força, botar tudo num pacotinho e dizer vamos lá. Mas eu sei que é difícil fazer isso sozinho, então por isso a gente criou esse programa para ir com vocês, para te mostrar o caminho, para estar ali do lado, te dar a mão e dizer, existe, é possível sim, e é isso. Oi, eu sou a Gisele e vim falar para vocês um pouquinho da minha jornada até chegar ao programa Sintonizar. Eu, aos 17 anos, escolhi fazer psicologia, já sabendo que eu queria psicologia organizacional. Eu sou filha de um empresário, meu pai tem uma empresa na área de telecomunicações e durante as férias eu sempre trabalhava com ele. Então, eu ali sabia que eu queria fazer psicologia porque eu via uma grande distância entre o que os funcionários falavam e o que o meu pai, como dono da empresa, entendia sobre o negócio. E aquilo me intrigava, eu pensava, meu Deus, tem um abismo aí, né? Como é que a gente faz para unir essas duas partes? Então eu fui para psicologia, sempre gostei muito de ler, de conversar, de conhecer mesmo as pessoas. Então eu tinha certeza que era isso que eu queria e isso se confirma cada vez mais hoje que eu estou na área certa. Mas escolher a psicologia era só o começo da minha jornada. Eu descobri que depois que a gente entra numa profissão, se abre um mundo de possibilidades dentro dela e a gente precisa ainda assim encontrar o nosso caminho. Então eu me formei e fui trabalhar com psicologia organizacional. Comecei com recrutamento e seleção, que é a porta de entrada para a maioria dos psicólogos, e ali já começou a se mostrar para mim a questão da infelicidade com o trabalho. Então, fazendo entrevista, muitas vezes eu perguntava por que a pessoa queria aquela vaga, o que ela estava buscando naquele trabalho. E muitas vezes a resposta era porque o salário era bom, porque os benefícios eram bons, porque o trabalho era de segunda a sexta. E poucas vezes realmente vinha a questão do que a pessoa iria fazer, de ela se identificar com aquela atividade, com aquilo que era a proposta do cargo. Então isso já começou a me levantar assim uma pulga na orelha. E quando eu fui avançando cada vez mais dentro da psicologia, fazendo processo de avaliação de desempenho, de remuneração e carreira, eu percebi que sempre tinha como pano de fundo a questão do significado do trabalho. Por mais que eu tentasse, com N ferramentas que a gente tem dentro da gestão de pessoas, motivar essas pessoas, trazê-las, fazê-las olhar para as questões do trabalho, enquanto não se resolvesse aquela questão de o que significava para ela estar ali, fazendo aquela atividade, não adiantava. Eu iria progredir até certo ponto. Dali para frente ia ficar difícil. E aí, realmente, eu comecei a me questionar o que eu estava fazendo ali, então, com essa questão, se o meu trabalho ele era limitado. Eu não conseguia realmente trabalhar a fundo a questão principal. E como eu falei para vocês, eu gosto muito de realmente ir fundo, de entender, de questionar, e eu comecei a não me sentir mais satisfeita com trabalhar até uma certa parte da questão. E eu percebi que para eu poder realmente fazer isso, eu tinha que me desvencilhar de qualquer instituição. Então, se eu trabalhasse para uma empresa, era como se eu estivesse servindo a dois mestres. Porque, por um lado, eu queria muito ajudar o funcionário, mas, por outro lado, tinha as questões da empresa, né? Então, eu tinha que fazer essa balança e ficava muito difícil para mim. Então, eu percebi que eu precisava realmente estar inteira para poder contribuir e, então, resolvi sair, pedir demissão do meu trabalho para criar o programa Sintonizar. Não foi uma decisão fácil, né? Eu tinha acabado de comprar um apartamento e aí começa a vir aquelas questões, né? Pela primeira vez na vida eu estava caminhando pelas minhas próprias pernas. Não tinha pai ou mãe que pudesse realmente me dar aquele apoio. Não, se acontecer alguma coisa, eu seguro para ti. Eu tinha conquistado a minha independência financeira, mas também, por outro lado, isso era uma prisão.
porque então eu mesma dependia do meu trabalho. E isso foi bem difícil. Por um lado, eu querer ter essa liberdade, por outro lado, eu me sentir presa. Então foi um processo realmente de pelo menos um ano aí de me questionar o que eu iria fazer, se era realmente só trocar de empresa, buscar então uma outra empresa, ou realmente sair e fazer uma coisa totalmente diferente. Então, esse processo de bastante autoconhecimento, eu tive que realmente olhar a fundo para mim, me perguntar o que eu queria mudar na vida das pessoas, o que eu queria, quando as pessoas pensassem em mim, o que eu queria que elas lembrassem. Quem que é a Gisele? O que eu vim fazer aqui? E aí que eu decidi realmente que era isso, tinha que pedir demissão, me programei, né, tanto financeiramente, quanto o que eu iria fazer, o que eu iria oferecer para as pessoas. E estou aqui hoje, criei o programa Sintonizar, que realmente vem poder proporcionar uma reflexão e esse caminho livre de qualquer amarras para que você possa entender realmente o que você veio fazer aqui, porque é possível sim ser feliz com o trabalho. A gente só precisa se permitir criar, unir a nossa coragem, a nossa força, botar tudo num pacotinho e dizer vamos lá. Mas eu sei que é difícil fazer isso sozinho, então por isso a gente criou esse programa para ir com vocês, para te mostrar o caminho, para estar ali do lado, te dar a mão e dizer, existe, é possível sim, e é isso. Acompanhe a gente no blog, no canal do YouTube e também no Facebook. Um grande beijo!